Boa noite, pessoal. Como combinado, a gente vai ter hoje aula de grandes vias eferentes, né? Para começar, vamos só relembrar um pouco da organização anatômica. Em relação às grandes vias eferentes, elas são organizadas em neurônio de primeira ordem, que ele vai ter origem no córtex, normalmente, né, na substância cinzenta, e vai se prolongar até a substância cinzenta da medula, onde ele vai se ligar com o neurônio de segunda ordem ou diretamente com o neurônio de terceira ordem. Isso pode variar de acordo com o trato, de acordo com algumas fibras do trato. E esse neurônio de segunda ordem, ele também pode receber o nome de neurônio internuncial. E a função dele basicamente é fazer essa ligação entre o neurônio de primeira ordem e o de terceira ordem. E de terceira ordem, ele vai ter origem na medula. Em relação às vias eferentes, eles vão ter origem no corno anterior da medula e vão terminar no músculo, na placa neuromuscular. E aqui mais uma imagem que eu trouxe para vocês, só para mostrar essa trajetória, né? Como vocês podem ver aqui, o neurônio de primeira ordem se ligando diretamente ao de segunda ordem, e aqui ele fazendo um trajeto de vias autônomas, né? Indo inervar aqui as vísceras. Mostrando para vocês quais tratos descendentes eu vou abordar hoje. Essa aqui é a imagem é do Snell. Nós vamos falar hoje sobre os tratos córtico-espinhais, que nós temos o córtico-espinhal lateral e o córtico-espinhal anterior. Os tratos retículo-espinhais, que não estão representados nessa imagem. O trato teto-espinhal, o trato rubro-espinhal, o trato vestíbulo-espinhal e o trato olivo-espinhal e as fibras autonômicas descendentes. Aí, inicialmente, falando sobre os tratos córtico-espinhais. Como eu falei para vocês, nós temos dois tratos córtico-espinhais que vão ser responsáveis por movimentos hábeis, individualizados e voluntários. O Ângelo Machado ele também cita que o trato córtico-espinhal ele não é o único responsável pelo movimento voluntário. Ele também vai atuar em conjunto com o trato rubro-espinhal e o córtico nuclear. E os córticos nucleares, se não me falha a memória. E ele falou que uma lesão isolada no trato córtico-espinhal ela não vai causar tanto déficit muscular, tanto déficit locomotor como a gente imagina. Ela vai vai prejudicar principalmente movimentos mais finos, como abotoar uma camiseta, e movimentos mais isolados, né? Como aqui fala, ele é responsável por esses movimentos mais individualizados. A origem cortical das fibras do trato, né? Ele vai ter origem no córtex pré-central, né? Que vai ser o córtex motor primário, na região córtex pré-motor, que é essa região 6, e no córtex pós-central, né? Que é o córtex somatosensorial. Cada região dessa vai ser responsável por 1/3 das fibras que vão compor os tratos córtico-espinhais. Aí aqui uma representação do nosso conhecido homúnculo de Penfield, só para contextualizar na aula mesmo. E como a gente já discutiu em aulas anteriores, o trato córtico-espinhal ele vai se continuar na formação da coroa radiada e vai passar pelo ramo posterior da cápsula interna, que é essa porçãozinha aqui, entre o joelho e a cabeça do caudado. E as regiões mais próximas do joelho, as regiões mais próximas do joelho, elas vão se direcionar para a musculatura mais alta, cervical, de membros superiores, torácica, enquanto aqui estão concentradas mais posteriormente, elas vão se direcionar para membros inferiores, como tentaram representar um pouco aqui na imagem. Na ponte, as fibras córtico-espinhais, eles vão se juntar com as fibras córtico-nucleares, eles vão ficar meio embaralhados e eles vão ser separados pelas fibras pontinas transversas, dando esse aspecto apresentado aqui na imagem.
E aqui, como eu falei para vocês, né, as fibras mais próximas do joelho, elas vão se direcionar para a porção mais cervical. E ao descer um pouco mais pelo tronco encefálico, né, nós vamos ter aqui o cruzamento das fibras para o lado, a região contralateral, formando o trato córtico-espinhal lateral, que vai ser esse cruzado, que vai descer pelo funículo lateral, como é mais intuitivo, né? Enquanto as fibras que não cruzam na decusação das pirâmides, elas vão descer pelo funículo anterior, formando o trato córtico-espinhal anterior. Pronto, é aqui só mais uma representação que eu trouxe para vocês. Essa, é, essa fibra do trato córtico-espinhal lateral, ela vai se ligar. A maioria delas, se não me engano, se liga a neurônios internunciais e elas, por sua vez, vão se ligar a neurônios gama e neurônios motores alfa. Basicamente, a maioria dos tratos descendentes que eu vou falar hoje, eles fazem ligação com esses dois tipos de neurônio. E aqui nesse pretinho está representando mais uma fibra do trato córtico-espinhal anterior, que faz esse cruzamento na substância branca da medula. E algumas particularidades dos tratos córtico-espinhais é que eles não são as únicas vias que servem aos movimentos voluntários, como eu já comentei com vocês, e eles vão conferir velocidade e agilidade aos movimentos voluntários, principalmente os movimentos mais delicados das mãos. E alguns ramos dos tratos córtico-espinhais, eles vão retornar ao córtex cerebral, aos núcleos da base, aos núcleos rubro, núcleos olivares e formação reticular, formando esse mecanismo de feedback que a gente já discutiu em outras aulas. Aí, continuando aqui falando um pouco dos tratos córtico-nucleares, né? Foi uma divisão feita pelo Ângelo Machado, ele separa em tratos córtico-espinhais e tratos córtico-nucleares. E dentre os tratos córtico-nucleares, nós temos os tratos reticuloespinhais, que eles vão ser responsáveis por facilitar ou inibir movimentos voluntários e atividade reflexa. E como comentei, o Ângelo Machado ele cita que esse é um dos tratos responsáveis pelo movimento voluntário junto com os tratos córtico-espinhais. Eles vão ter origem na formação reticular, aqui na ponte, e ele vai estar representado por essa linhazinha azul aqui, que eu tentei destacar para vocês, porque essa imagem ficou bem, meio poluída, assim. Eles vão ter origem aqui no trato e vão descer pela medula. Ele, por sua vez, vai ser dividido em trato reticuloespinhal pontino, que é justamente esse que tem origem na ponte, e o trato reticuloespinal bulbar, que por sua vez vai ter origem no bulbo. E, como está representado aqui na imagem, algumas fibras elas vão cruzar logo na sua origem para o lado contralateral, enquanto algumas vão descer pelo lado ipsilateral. As fibras do trato reticuloespinhal pontino, elas vão descer pelo fonículo anterior. Já as do trato reticuloespinhal bulbar, elas vão descer, que diga, pelo trato ou pelo fonículo lateral, ambas adentrando a substância cinzenta para se ligarem aos neurônios internunciais. E algumas particularidades dos tratos reticuloespinhais é que eles também vão influenciar as fibras autonômicas, ou seja, eles não têm função apenas somática, e por isso eles vão ser responsáveis por esse fluxo eferente simpático e parasimpático sacral. Eles vão estar muito presentes naquelas intumescências cervicais, intumescências lombosacras, justamente fazendo parte dessas ligações autonômicas. Falando agora do trato teto-espinhal, ele vai estar nessa porção aqui mais anterior do funículo anterior, e ele vai ser responsável por movimentos posturais reflexos em resposta a estímulos visuais. Eles vão ter essa particularidadezinha aqui. Eles vão ter sua origem no colículo superior,
como mostra aqui na imagem, e uma parte também cruza para o lado contralateral e uma parte desce ipsilateralmente. Eles vão receber também aferência visual, como a gente vê aqui, e eles vão descer próximos ao fascículo longitudinal medial, que tá aqui, que eu trouxe aqui essa imagem só para a gente ter uma noção de onde se localiza esse fascículo longitudinal medial. Esse aqui é o mesencéfalo, e ele vai estar aqui bem próximo à substância cinzenta central, né? Aqui só para destacar a localização na medula, mais uma vez, do trato teto-espinhal e por onde ele vai adentrar a substância cinzenta novamente. Passando agora para o trato rubro-espinhal, que vai estar representado aqui nessa porçãozinha, bem adjacente ao trato córtico-espinhal lateral. Ele vai facilitar a ação dos músculos flexores e inibir a ação dos músculos extensores ou dos músculos antigravitacionais. E também vão ter uma ação dos movimentos voluntários. Ele vai receber aferências do córtex cerebral e do cerebelo, como dá para perceber aqui na imagem. Eles vão fazer esse cruzamento, vão cruzar a linha média junto à origem e vão seguir pelo fonículo lateral. Como eu expliquei, bem próximos ao trato córtico-espinhal. Aí, passando agora para o trato vestíbulo-espinhal, ele vai ter uma função oposta ao trato rubro-espinhal, ou seja, enquanto o trato rubro-espinhal ele facilitava a ação dos flexores e inibia a ação dos extensores, aqui o trato vestíbulo-espinhal ele vai fazer o contrário, vai inibir a ação dos flexores e facilitar a dos extensores. Ele vai estar envolvido principalmente na atividade postural associada ao equilíbrio. Ele vai estar localizado nessa região aqui, entre o trato olivoespinhal e o trato teto-espinhal, nessa porção aqui entre o fonículo lateral e anterior da medula. Aí aqui nós temos a representação do núcleo vestibular lateral, que é de onde vai ser original o trato vestíbulo-espinhal, e que vai receber aferências tanto do cerebelo quanto do ouvido, da orelha interna, né, do ouvido interno. Por isso que eles vão estar bastante relacionados ao equilíbrio, uma vez que aqui no ouvido interno, pelo nervo vestibular, nós vamos ter aferências do labirinto e aqui do cerebelo. E eles não cruzam a linha média, eles vão seguir ipsilateralmente aqui pelo fonículo anterior. Aí o trato, passando agora para o trato olivo-espinhal, que se eu não me engano é o último dos tratos, ele tem um papel incerto na atividade muscular. Se eu não me engano, o Snell ele fala que o trato olivo-espinhal, sabe-se que ele tem uma função, porque quando aparecem certas lesões nessa região, você vê um déficit motor, porém, sim, ele vai estar aqui posicionado adjacente ao trato vestíbulo espinhal, porém, ele está num limbo, digamos assim, porque não se sabe muito bem, atualmente, se ele é um trato isolado, se ele forma realmente um trato separado dos outros ou se ele é distribuído em tratos diferentes. Aí aqui só a representação da origem do trato olivo-espinhal, que vai ser no núcleo olivar inferior. Aqui na transição da ponte para o bulbo, ele vai cruzar a linha média e ele vai seguir pelo fonículo anterior da medula espinhal. Aí só para fechar essa parte, falar um pouco das fibras autonômicas descendentes. Em relação à referência autonômica, nós temos centros superiores que vão estar relacionados à resposta autonômica. Eles vão ser tanto o córtex quanto o hipotálamo, o complexo amidaloide e a formação reticular. Todos esses aqui vão lançar eferências para regular a ação autonômica do nosso organismo. E essas fibras, pensa-se, né, tem evidência de que provavelmente elas façam parte, estejam entremeadas entre as fibras do trato retículo espinhal. Aqui eu trouxe a imagem só para caracterizar para vocês
o fluxo, né, que a gente vê de fibras na região cervical, lombar e na região torácica. E o SNEL ele também vai trazer os tratos intersegmentares, que vão ser tratos ascendentes e descendentes, que vão ter basicamente, sim, que vão atravessar completamente dentro da medula, eles não vão ter uma origem, uma terminação fora da medula, e eles vão servir basicamente para interconectar neurônios de diferentes níveis segmentares da medula. E eles vão ser importantes nos reflexos espinais intersegmentares, que vão ser aqueles reflexos mais complexos. E essas foram minhas referências, e obrigada.